Então, boa noite, bom dia, boa tarde para todos aí que estão no nosso canal Luz Lei Divino. Vamos dar início ao nosso plantão de dúvidas, temas diversos aqui sobre orixá, sobre umbanda, espiritismo e várias questões aí que são colocadas, trazidas, né, aos médiuns da nossa Casa Espírita Celuz. Então vamos lá. A questão que a Luísa colocou é a seguinte: como estabelecer uma conexão com os guias por meio do sono ou dos sonhos? E aí coloca assim que tem uma grande dificuldade, né, com essa parte do sonho, que toda vez que sonha é muito confuso, são muitas informações aleatórias, né? Então o que a gente pode falar? Trazendo já um pouquinho do conhecimento que inclusive está no nosso livro dos médiuns, né, do Pentateuco Kardeciano, que ele fala um pouquinho do sonambulismo, né, que tem a ver com isso. Eu vou explicar, fazer essa conexão para vocês entenderem bem. E também na doutrina, né, na literatura complementar do Espiritismo, trazido, enfim, por Chico Xavier e por tantos outros psicógrafos aí, né? Mas assim, primeiro é dito que o sonambulismo ele pode ter pode ser uma forma de mediunidade, né? No livro dos médiuns cita um pouquinho. Mas esse sonambulismo não é um outro tipo de sonambulismo que ele é mais comum hoje em dia. Então é como se houvesse o sonambulismo como mediunidade e uma outra forma de manifestação do sonambulismo que não é propriamente mediúnica. Então, obviamente, essa aí que eu acho que é a mais complicada, é a que diz mais respeito também a esses movimentos involuntários que muitos de nós têm, às vezes levanta da cama sem perceber, às vezes a família fala, né? Então, mas não existe uma interação mediúnica, não existe assim uma inteligência se processando, não existe um desprendimento do espírito em nível de manter uma comunicação com certa clareza espiritual, porque quando a gente se fala da mediunidade sonambúlica, quando o espírito é como se ele saísse do corpo num desdobramento, mas ele continua ligado no sistema nervoso, então, ou seja, o corpo responde, mas a clareza do espírito, exatamente por ele ter se afastado um pouquinho do corpo, ela é muito grande, a ponto de lembrar de vidas passadas, de conhecimentos. Então vocês entendem que aí sim é a mediunidade de sonambulismo. Então isso é feito com muita consciência, com muita clareza. Já de outro modo, quando essas pessoas têm algumas manifestações sonambúlicas, elas ficam confusas, elas não respondem, elas não atendem. Então é bem diferente, né? O sonambulismo como mediunidade e o sonambulismo como um simples reflexo ali de um sono que talvez não esteja tão profundo, ou do corpo que não esteja tão completamente relaxado no momento do sono. Então tem isso. Aí a Luísa falou também dessa questão da confusão. Gente, aí a gente pode até puxar um pouquinho para a psicologia, né? Porque é muito complicado. Dentre algumas coisas que eu já andei pesquisando, e aí eu sugiro que vocês façam esse estudo, porque realmente eu me limito nessas questões de sonho, mas o que a gente pode trazer já de antemão? Que tem linhas de pensadores que falam que o sonho ele é muito particular e individual. E toda vez que uma pessoa estiver tendo um sonho, todo mundo que se projetar no sonho, minha mãe, eu sonhei com minha mãe, eu sonhei com meu pai, nessa linha de pensamento diz que nunca é o outro, é uma parte de você sendo refletida por alguém da sua família. Então tem esse relance aí, esse vislumbre. Já tem uma outra linha de pensadores que fala que é o seguinte: dentro dessa decodificação da simbologia que você faz, não existe conceitos gerais. Então, por exemplo, como eu estava falando com vocês da experiência com essa aranha que eu tive, para mim, a relação com a aranha ela é totalmente diferente com uma pessoa que tem um trauma. Então, assim, se ela sonhar com a aranha, o significado do sonho para ela vai ser totalmente diferente. Porque para mim, eu vejo a aranha como tecer as redes da vida, eu vejo com muita positividade. Já alguma outra experiência que eu tenha tido, que eu vejo de forma pejorativa ou negativa, se eu sonhar com isso, isso vai significar para mim, porque o que é? É a minha mente em vigília decodificando dentro da minha bagagem, entendeu? Então nunca, na verdade isso traz a dificuldade que é alguém interpretar o sonho do outro. Então por isso eu me limito muito, às vezes quando vocês trazem sonhos, padrinho, sonhei assim, sonhei assado, eu me limito muito a tentar expandir a consciência para vocês dentro desses estudos que eu fiz, mas não de tentar interpretar o sonho de vocês.
porque realmente eu me conecto mais, eu me afino mais com essa teoria de pensamento, que os símbolos de um sonho, eles são muito pessoais. Então a pessoa tem que verdadeiramente aprender a se ler e ao significado que esses símbolos têm para ela. Então por isso não adianta ir lá no horóscopo não, nesses sites, ver sonhar com aranha é o quê? Não adianta, na minha percepção não. O que tem que ser feito? Uma leitura interior dentro da representação desse bicho ou desse acontecimento para você. Se a gente pegar os nossos orixás, a própria interpretação que a gente tem sobre cada orixá, né? Ah, padrinho, eu sonhei com Xangô. Bem, qual é a minha visão de Xangô? Não a visão verdadeira, porque às vezes a gente não compreende a visão verdadeira de Xangô. Eu tenho que tentar interpretar dentro da minha visão, porque se o sonho tem esse fator de me avisar de alguma coisa, ou a minha própria consciência tentando me despertar para algum conhecimento que eu deveria estar buscando, ou algum ajuste que eu deveria estar fazendo, ou até uma cautela que eu deveria estar tomando no meu dia a dia, então eu preciso ler esse símbolo de acordo com o que esse símbolo significa para mim. Então aí eu acho assim, que uma forma efetiva de vocês estarem buscando essas compreensões é realmente lendo livro de pessoas que são especializadas na área, né, e ali vocês tirando as suas conclusões, porque eu acho que isso ainda vai atender o próprio simbolismo que cada um vê diante de cada acontecimento do sonho, né? E aí eu já trago também aquela diferença, né, que uma coisa é sonho, que geralmente o sonho a gente tem algumas experiências no astral, em desdobramento do sono, e quando a gente vem para cá, às vezes muita coisa do que a gente experienciou lá, a gente não consegue trazer na sutilidade da experiência. Então o que o nosso cérebro faz? Porque a nossa consciência focada no aqui e agora, em estado de vigília, ela não acessa muito bem o que está no meu subconsciente, que às vezes pode ter até uma bagagem muito maior para mim. Então o que acontece? Vai decodificar com o que está mais consciente. Entende? E o que está mais consciente no meu aqui e agora? É isso que minha mente vai usar para ilustrar para mim. E aí eu preciso entender o que esses símbolos do meu consciente hoje me conectam com talvez com o subconsciente lá atrás, mais profundo, mais sutil, muito mais amplo do que eu estou achando aqui agora. Então assim, é bem complicado. Deixa eu ver. E também tem aquela parte, né? Que quando a gente faz o desdobramento, geralmente as experiências de desdobramento, quando a gente sai da parte mais assim fictícia, mais da ficção do sonho, então a gente traz com mais clareza. Quando o desdobramento ele é feito de forma mais concreta, por assim dizer, ou mais profunda, a gente consegue trazer as experiências que a gente teve no plano espiritual de forma mais clara. Então a gente não confunde com o sonho exatamente porque a gente estava muito desperto lá, praticamente num estado de vigília consciencial. Não vou falar de vigília física aqui nesse foco porque não é, mas é uma vigília consciencial, de modo que quando eu desperto aqui na carne, eu consigo trazer essa consciência que eu tive do lado de lá. Assim são os desdobramentos. E também são raríssimos, né? Raríssimos. Mesmo a gente que é médium, que já traz alguma firmeza, algum desenvolvimento, obviamente que tem gente que tem mais facilidade nesse desdobramento. Tem gente que tem mais dificuldade, tem gente que nem desdobra, mediunicamente e conscientemente, né? Ou seja, porque desdobrar, todo mundo desdobra em algum momento. Agora a questão é o seguinte, eu consegui manter a consciência do lado de lá, eu consegui viver a experiência e trazer ela para o lado de cá quando acordo em vigília, porque são planos diferentes. O que a gente precisa entender? A minha mente, o meu corpo mental do lado de lá, ele está atendendo a frequências mais sutis. Então elas são mais diáfanas para a gente. A minha consciência, quando acoplada no meu cérebro físico, ela está vibrando, o meu corpo mental está vibrando numa frequência mais densa. Então as experiências ficam gravadas nessa memória mais densa. E é por isso que a gente precisa fazer esse caminho cada vez mais para reconectar. E aí, inclusive, quem trabalha muito essa parte dos sonhos, fala muito assim que uma grande vantagem da pessoa que sonha muito e tem essa dificuldade é que toda vez que ela acordar e lembrar, ela começa a notar. E isso vai fazendo com que ela se lembre cada vez mais, depois ela vai para um próximo estágio de começar a interpretar, até porque você vai começar a fazer um registro, como se fosse um diário dos seus sonhos, e também entender o seguinte, eu sonhei isso, logo aconteceu isso, e você mantendo assim esses registros, e dando uma sequência, porque na verdade isso vai te ajudar a entender, né, esses registros vão servir como se fosse ali uma legenda, para você mesmo interpretar os teus sonhos.
Então assim, eu vou mais por essa linha, gente, de realmente que ele é muito simbólico, mas ele é muito pessoal. Uma pessoa pode até interpretar isso, caso ela tenha uma mediunidade, consiga ler a própria aura da pessoa e consiga se conectar com a simbologia dela. É possível, mas é mais raro. Né? Mas como vocês têm essa pegada de sonhar muito, aí as filhas de Oxum, ou os filhos de Oxum, traz muito isso, né? A mãe feiticeira, a nossa mamãe Oxum, ela traz essa pegada premonitória, do mistério, né? Oxum tem muito a ver com isso, né? Então é muito possível também que não só vocês tenham alguma conexão aí, talvez em nível de coroa mediúnica de vocês, como se também não tiver, não é problema, porque a nossa conexão na Umbanda é com todos os orixás, né, do panteão nosso umbandista, e assim o que a gente deve fazer? Buscar sintonia com Oxum, porque ela rege muito esses mistérios, né, a premonição, a leitura, e obviamente a gente vai expandindo aos pouquinhos, mas fazendo esse estudo aí e se aprofundando, ok? Então a próxima pergunta é a seguinte: o corpo mental é tão distante do corpo físico como na figura da página 15? Aí a figura é essa aí, né? Então assim, ó, na figura a gente vê aí as expressões do corpo físico, aí mais atrás o duplo etérico, mais atrás um pouquinho o perispírito, depois vem o corpo mental que não tem forma e o espírito aí simbolizado só como se fosse um ponto de luz, uma estrela de várias pontas aí, né? É mais ou menos assim que a gente simboliza quando a gente quer expressar a densidade, os nossos corpos aí dentro do conceito espírita, tá, gente? A gente sabe, se a gente for pegar no Oriente, alguns estudos do lado do Oriente, a gente vai ver que o corpo tem são 7 corpos sutis, né? Mas enfim, o Espiritismo ele resumiu assim, até porque, segundo alguns estudos que a gente já fez, não era objetivo de Kardec, naquele momento, trazer essa profundidade, essa sutilidade dentro dos diversos corpos que formam a nossa integralidade, né? Do nosso ser. Então ele falou praticamente desses aí, que são os principais, e que a gente precisa primeiro começar, né? A entender um pouquinho mais desse corpo e depois ir mais lá em cima, para Atman, Budi, que é mais trabalhado a mente abstrata, que é mais trabalhado na linha oriental. Mas o Espiritismo ele é universal, né, gente? É uma ciência da vida, do espírito, da verdade. Então vamos lá. Então a pergunta foi se esses corpos estão distantes assim. Não, gente, não existe distância nenhuma. Porque na verdade, até no nosso livro lá, Diálogo com a Luz, tem um capítulo que trata muito disso, de que tudo, né, as próprias dimensões, o que a gente precisa entender? Que é uma coisa dentro da outra. Uma coisa conectada com a outra. E por que é difícil para a gente interpretar esses campos ou realidades multidimensionais, como se elas estivessem todas no mesmo contexto, no todo ao mesmo tempo? Exatamente pela nossa tridimensionalidade. Exatamente pela nossa densidade. Então a gente tem dificuldade que com esses nossos sentidos mais desenvolvidos, eles são muito físicos, ou seja, a mediunidade aí como sexto sentido a gente ainda está começando a desenvolver. Então imaginem vocês, né, a gente compreender essa inteireza, essa completude, essa sintonia de tudo é muito complicado. Mas então não tem essa distância entre os corpos, tá? Eles estão um junto com o outro, sintonizado com o outro. Agora, o que acontece, né? Como o nosso foco evolutivo está na matéria mais densa que existe em todas as realidades, a gente precisa, por meio do conhecimento, da prática, da mediunidade, da religiosidade, da espiritualidade, enfim, da nossa evolução, cada um evoluindo do seu jeitinho, seja numa religião, uma religião ou fora de qualquer religião, não precisa de religião, tá? Existem vários meios de evoluir no plano. A religião é um instrumento. Então, assim, é exatamente da gente tomar cada vez mais consciência desses corpos, ancorar cada vez mais essas realidades mais sutis e assim a gente conseguir compreender, enxergar e participar dessas realidades de forma cada vez mais consciente, de forma cada vez mais clara. E é por isso que a gente fala muito no Espiritismo: cuidado, não separemos o mundo material do mundo astral nem do mundo espiritual. Tudo é a mesma coisa. É a nossa incapacidade mediúnica que nos impossibilita de entender. Lembra quando a gente falou que Deus só criou duas coisas, que foi o espírito e o fluido cósmico universal, que é o princípio da matéria elementar?
ele só criou duas coisas. E essas duas coisas, para existir, uma precisa da outra. Então o que acontece? Tudo vem do mesmo. É o espírito agindo sobre a matéria e a matéria servindo de meio onde o próprio espírito evolui e toma consciência de todas essas realidades. Então isso é importantíssimo de ficar muito claro. Não há separação, senão pela nossa incapacidade de enxergar essa harmonia perfeita, essa sintonia profunda entre tudo e todos, entre todas as dimensões. Mas sim, a gente tem de alguma forma que evoluir e ir resgatando essa consciência, ou seja, a gente fala por de alguma forma de falar sobre isso é ancorar os nossos corpos de luz para que a gente possa utilizá-los com mais consciência, né? Ou seja, dominando. Assim como a gente, quando nasce aqui no plano material, quando a gente é criança, a gente tem que aprender a utilizar o corpo físico. Então a gente poderia fazer uma ilustração de que em cada plano, quanto mais sutil, a gente tem que aprender a utilizar esses corpos e também as capacidades desses corpos na dimensão que eles atuam e os próprios sentidos dos nossos corpos em cada dimensão. Então aqui nesse corpo material, os nossos sentidos são esses 5 básicos. E ainda assim a gente não utiliza eles com perfeição. E a gente ainda está aprendendo. Quantos séculos mais, ou milênios, quem sabe, nós vamos continuar nesse ciclo de reencarnação para aprender a utilizar melhor os nossos sentidos nesse plano e também começar a despertar os sentidos da 4ª dimensão, da 5ª dimensão, porque agora a gente já começa a se aproximar dessa dimensão de forma mais objetiva, né? Então eu acho que é isso, falando um pouquinho dos corpos, das realidades e também da nossa evolução.